Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Esse é o canal Nem Sim, Nem Não, um canal de professores que se propõe muito mais do que trazer respostas, trazer perguntas, reflexões sobre os mais diversos assuntos, né, do mundo e também do direito. Nós estamos hoje com uma amiga muito querida, a professora Eide Cristina, para a discussão sobre a reforma da Previdência, de uma forma geral, e de uma maneira mais específica, como que a reforma da Previdência afeta a vida das mulheres. Então, boa noite, Eide, tudo bem? Boa noite, meu amigo, professor Marcelo. É uma alegria muito grande estar aqui com você nesse bate-papo e podendo discutir aí com o pessoal um assunto que é tão importante na sociedade nesse momento, né? Boa noite, bom dia, boa tarde a todos que nos assistem também. Obrigada pela companhia. Que ótimo. Nós, então, começamos, né, esse bate-papo, esse diálogo, com a reforma em si, né? É importante que nós possamos contextualizar que a reforma, ela acontece no ano de 2019, né, no ano passado, por meio da emenda constitucional, né, primeiro do projeto da emenda constitucional número 6 de 2019, que acaba alterando o regime geral de previdência social, né, em importantes partes, altera regras importantes que diz respeito aos benefícios, né, a forma de recolhimento também, e, ao mesmo tempo, altera também o regime próprio da União, né, dos servidores públicos federais. Então, essa é uma reforma relevante, importante, que traz importantes alterações, impactos na vida de todos, né? E daí a necessidade de a gente poder discuti-la sempre, né? Sempre que for oportuno, acho que é interessante trazer a reflexão, né? Trazer perguntas a respeito da reforma. E a primeira pergunta que a gente traz nesse sentido é sobre as razões da reforma, né? O porquê que essa reforma ela acontece nesse contexto. Um dos argumentos muito fortes para que a reforma, né, fosse pensada, fosse colocada em prática, é exatamente o chamado déficit em relação à previdência social, né? Então, esse déficit ele é sempre muito usado como argumento para que a reforma aconteça. Não só essa última reforma, mas outras, né, que também já ocorreram. E é interessante nós falarmos que essa lógica da reforma, ela não é uma unanimidade, né? Essa lógica de que existe um déficit, ela não é unânime. Então, a gente, inclusive, destaca, né, um estudo da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal, que traz, né, algumas contestações de dados à época oferecidos pelo Ministério da Previdência Social. Então, por exemplo, né, dentro dessa lógica de contestação desse déficit, fala-se muito em relação àquele percentual que é chamado de desvinculação das receitas da União, né? O que significa isso? Significa que, por meio de uma emenda constitucional, em determinado momento, foi possível, né, que se retirasse, na época, até 20% do valor das contribuições sociais que eram vertidas para a Previdência Social. Então, pensa lá, né, do montante dos impostos, né, dos tributos, melhor dizendo, das contribuições sociais que são vertidas para a Previdência, desse montante, 20% podem ser retiradas pela União e sem uma destinação específica, né? Podem ser empregadas em qualquer área nesse sentido. Então, a gente percebe, geralmente, inclusive, é empregada com o objetivo de formar um superávit primário, né? Por parte das contas e tal. Então, a gente percebe que só essa situação, né, da desvinculação das receitas da União, ela já traz um questionamento em relação a esse déficit da Previdência. É como se nós pensássemos nas nossas contas pessoais, né? Você tem uma receita, né, de R$ 1.000 por mês, e aí, desses R$ 1.000, antes de pagar qualquer dívida sua, 20% desses R$ 1.000 são retirados
para que você possa fazer qualquer, né, compromisso financeiro com eles. Então, como que a gente fala que está devendo, que existe, né, que não fecha, que está no vermelho, e 20% de tudo que é arrecadado, você retira. Então, esse questionamento ele é necessário, né? Entre 2016 e 2019, antes da reforma da Previdência, inclusive, houve uma ampliação dessa desvinculação das receitas da União de 20% para 30%, né? Então, esse é um ponto que merece um pensamento, né? Merece uma crítica nesse sentido. Outro ponto que a gente coloca também em relação à reforma é exatamente a questão da dívida ativa que a União tem, ou seja, nós temos empresas, né, grandes empresas que devem em relação à Previdência Social, e a União não cobra dessas empresas, né, e não há uma execução, assim, não substancial por parte disso. Então, a gente percebe que, de acordo os dados também da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em 2018, deixaram de ser arrecadados, né, 476,7 bilhões de reais. Né? Então, é um valor muito alto também, se a gente pensar na situação de déficit, né? Como que você tem como que você está devendo, né? Tem alguém que te deve, você não cobra. Você é credor de alguém, não cobra, né, o seu devedor para pagar as suas contas. É mais ou menos essa a lógica que a gente pode empregar também. Então, quase 477, né, bilhões em 2018. Em 2008, esse valor esse valor, né, de dívida ativa era bem menor, era 175 quase, né, bilhões, ou seja, em 10 anos nós tivemos um aumento de não pagamento, né, de 172% praticamente. Então é muita coisa, quer dizer que o Estado, ao invés de cobrar, né, essas contribuições sociais, né, de cobrar esses valores, e a gente está falando aqui, na maior parte, de grandes empresas, né, ao invés de pagar esses valores, ele se omite nesse sentido, deixa de trazer toda essa receita, e aí usa, muitas vezes, né, esse discurso de que a Previdência está quebrada, né, que há um déficit, que há uma situação que não se paga. É claro que a gente não está negando aqui, por exemplo, a questão do envelhecimento da população, né? É um fato o envelhecimento da população, embora eu sempre goste de problematizar também, que falar que a expectativa de vida aumentou é um dado muito homogêneo, porque a expectativa de vida não aumenta para todo mundo da mesma forma, né? Há uma diferença da região do país que nós estamos falando, há uma diferença em relação à classe social que nós estamos falando, há uma diferença em relação às questões raciais também, né? Então, não é falar que todo mundo está vivendo mais, não é bem assim, né? Não é um dado tão homogêneo dessa forma. Mas aí eu queria trazer nesse primeiro momento um pouco, né, dessas problematizações, exatamente para a gente falar o quanto é necessário a gente pensar, antes de discutirmos a reforma, a gente pensar em que momento essa reforma era necessária, em que medida essa reforma era efetivamente necessária, né? E aí, só para a gente pegar uma lógica, assim, né, na América Latina, é importante a gente reforçar que, por exemplo, no Chile, né, que sempre foi tomado como um parâmetro antes de começar as discussões, né, em torno da reforma da Previdência, o Chile era um parâmetro do que nós deveríamos alcançar em termos de previdência social. E aí, realmente, né, o Chile, desde a década de 80, desde o período da ditadura de Pinochet, eles fizeram uma espécie de poupança individual compulsória. Então, a ideia deles de previdência social não segue a nossa lógica, né, de uma previdência que segue o princípio da solidariedade, por exemplo, né? Lá, desde a década de 80, está muito próximo do que hoje a gente poderia chamar de uma previdência complementar privada no Brasil, que é essa possibilidade que eu tenho, você tem, de ir até um banco e falar, olha, eu quero fazer uma previdência, os advogados também, né? Eu quero fazer uma previdência privada, né? Então, essa possibilidade fora da previdência social que nós temos hoje, fora do RGPS, era uma realidade
já no Chile na década de 80, então eles não têm previdência social, né? E isso explica, né, um dos fatores da eclosão de toda aquela questão social, né, recente no Chile agora. Então, é um pouco isso, assim, eu queria problematizar, antes de a gente falar da reforma propriamente, né, um pouco o porquê dessa reforma e se realmente a gente deveria simplesmente falar, não, já aconteceu a reforma, é isso mesmo, e vamos para frente, né? Porque outras reformas poderão vir. Então, é sempre interessante a gente perguntar o porquê dessa necessidade, né? E aí, agora, de que forma, né, impacta as mulheres, a gente sabe que tem algumas mudanças que são bem substanciais e, de certa forma, prejudiciais também, né, Eide? Verdade. E é interessante a gente fazer essa problematização, porque na grande maioria das vezes a gente fica muito ligado à questão há déficit ou não há déficit, e a gente não para pensar como que vai afetar diretamente o povo, né? Como que vai afetar diretamente a nossa sociedade. E o Brasil, ele tem um histórico de invisibilizar essa diferença social, né, e essa diferença de gênero. Foi bem o que o professor colocou aí, né, nessa questão. Tá aumentando a idade, mas para quem tem essa condição, né? E no caso das mulheres também, nós temos essa cultura de invisibilizar o trabalho da mulher, né? E fingir que não há um tratamento diferenciado entre homens e mulheres nessa sociedade. Entretanto, os números estão aí para provar o contrário, né? O IBGE, em 2018, ele fez uma estatística aqui e ele trouxe um dado muito interessante. Durante a semana, os homens gastam, em média, 10 horas semanais com trabalhos domésticos e com afazeres domésticos e com cuidado de pessoas, né? Um idoso em casa, um filho. Já as mulheres gastam 18 horas semanais. A discrepância é muito grande, né? E se a gente pensar aí que esse homem e essa mulher vão ter uma jornada de trabalho fora de casa muito parecida, né? Então a gente já começa a falar de uma mulher que ela tem dupla, tripla jornada de trabalho de forma bastante exaustiva. Se a gente for levar isso para a questão de cargos gerenciais, o IBGE diz também que 60,9% dos cargos gerenciais são ocupados por homens. Já pelas mulheres, nós temos aí 39,10%, ou seja, a gente continua legitimando na sociedade a ideia de que a mulher não tem profissionalismo, que a mulher não tem capacidade, né? Ou que o homem tem mais capacidade que a mulher, o homem tem maior discernimento, né? E por isso ocupa cargos mais altos, né? É como se ao homem coubesse realmente, ainda hoje, né? De forma muito escancarada, somente o espaço público e a mulher lá o espaço privado. E aí isso impacta diretamente na renda, né? Essa mesma pesquisa traz aqui que se a gente levar em consideração todo o trabalho no Brasil, a renda da mulher é R$ 1.764. Já o homem é 2.306, né? Então, por que a gente está remunerando de forma diferente aquelas pessoas que a gente considera como iguais, né? E tantos aí falam que é uma questão de mimimi, que não existe, né? Eu acho que é mais fácil a gente invisibilizar certas situações, na verdade. E aí, especialistas têm mostrado que essa reforma da Previdência, ela vai impactar de uma forma mais pesada as mulheres, né? E a gente vê que ainda assim, mesmo sendo mais prejudicial às mulheres do que aos homens, das 12 senadoras que nós temos, apenas 3 votaram contra, né? Então a gente percebe aí que nem mesmo as mulheres têm essa ideia de proteção mútua, né? A gente não percebe isso como uma luta ainda social, né? E aí a gente passa para apontamentos assim que são discrepantes demais
é a questão da pensionista, né? E aí, dados do INSS mostram que 83% das pessoas que recebem esse tipo de benefício são mulheres, né? Então, são ex-cônjuges, né? Filhas, viúvas, né? São mães, e todas elas aí têm recebem esse benefício, e a partir da reforma vão ter direito a 60% do que receberia o segurado, né? E aí tendo a possibilidade de aumento de 10% para cada filho, né? Para cada filho, cada segurado cada beneficiário, na verdade, que for sendo Sim, incluído, chegando ao limite de 100%, né? Então, sim, você recebe 60% desse valor, tem um filho, recebe, né, mais 10%, aí chega um limite, assim, que você pode ter quantos filhos quiser, que vai continuar naquela renda de 100%. E a gente sim, pensa o quanto que, para a maioria da população, a aposentadoria já é um valor tão pequeno, né? Tudo bem, a gente vai entrar numa conversa aqui de o tanto que isso também é relativo à contribuição e tudo, mas a gente não para pensar no tanto que esse corte vai influenciar nas famílias, né, na sobrevivência das famílias. E é sim. interessante a gente pensar também nessa questão da contribuição, porque antes da reforma a gente tinha a soma de 80% dos maiores valores de contribuição, né? Agora a gente vai levar em consideração 100% dos valores. E a gente acabou de falar que a mulher recebe muito menos, né? Então, mais uma vez, a gente está vendo a mulher ser prejudicada aí nessa situação. Só contribui nesse sentido, realmente o novo cálculo, né, ele traz um prejuízo muito grande, né, porque quando ele não coloca esse período de 80%, né, e pega as maiores contribuições, tal, quando ele leva 100% em consideração, ele vai pegar, inclusive, quando você se inicia no mercado de trabalho, é quando você geralmente ganha menos, né? Então, trazer essas menores contribuições para o cálculo vai fazer com que a pessoa receba, todos, né, necessariamente recebam menos de benefícios, né? E aí, como você bem pontuou, a mulher ainda mais em razão de uma questão histórica e estrutural. Aí, uma outra coisa que me chama sempre a atenção quando a gente discute essas questões, né, e eu queria que você pudesse falar um pouquinho a respeito, é quando, por exemplo, fala assim, mas um argumento, né, a mulher vive mais do que o homem, né? E aí eu já discordo, porque tem todos os recortes que nós fizemos, mas ainda assim, ok, algumas mulheres vivem mais do que os homens. Mas eu sempre problematizo que isso tem a ver também com a interferência que a medicina faz no corpo feminino, que também, historicamente, é diferente da forma como a medicina interfere no corpo masculino, né? Então, não é, a mulher não é naturalmente guiada por um instinto de se cuidar mais do que o homem. É porque desde a infância, né, desde antes, ela é levada a ter esses cuidados a mais do que o homem. Então, é uma construção histórica e social de controle do corpo feminino, por causa da maternidade, né, da sexualidade e tudo mais, né? E essa saúde, né, essa proteção à saúde, necessidade de se cuidar, ela é imposta de uma maneira muito interessante, porque você vê homens com a dificuldade absurda de procurar um médico, né? Enquanto a mulher trabalha isso de uma forma mais natural. É muito essa questão da construção social em cima disso tudo, né? É porque se espera muito que a mulher seja saudável para que ela possa cuidar da família, né? Afinal de contas, seria a função primordial da mulher ter saúde para cuidar das pessoas da sua casa, né? Mas uma vez a gente está aí sobrecarregando, colocando um peso maior em cima da mulher. E nada disso é levado em conta quando a gente está discutindo previdência social, né?
eu vejo essa questão desse tempo que a mulher trabalha dentro de casa, esse tempo não é levado em estatística e também não recolhe a contribuição, né, previdenciária. Então, é como se esse trabalho não tivesse valor, né? É como se aquilo ali fosse uma obrigação somente da mulher e um trabalho sem qualquer valor. Não falo só de um valor monetário, que isso aí já está bem explícito, mas é aquele valor, atribuição de valor ao trabalho pessoal, né? É como se tivesse uma obrigação. Então, a mulher tem que estar sempre bonita, arrumada, com os filhos limpos, a casa limpa, né? E a academia em dia. E são sempre situações que a gente pesa muito a mão, né? Nesse contexto. Pode falar. Não, estou aqui só concordando. E uma questão interessante é que no caso aí da servidora pública, né, que vai ter o regime específico dentro dessa reforma, não tem mais essa diferenciação de idade, né, entre homens e mulheres. E aí a gente vê que, mais uma vez, toda atribuição que a gente tá conversando aqui, ela é descartada, né? Porque a lógica para haver uma diferença de idade maior para o homem seria uma forma de amenizar, né, essa desigualdade de gênero. E aí a gente se vê numa sociedade onde cada vez se impõe mais atribuições a todos os indivíduos, aos homens também, né? Mas a mulher ainda carrega esse estigma social. E cada vez menos é desconsiderado o que ele vive fora do trabalho dele, né? A gente está sendo levado a uma sociedade onde a gente só vale enquanto a gente está dentro do nosso trabalho, e isso é muito triste, né? A gente vale pelo nosso trabalho. Pelo que a gente produz, né, nesse sentido, né? Vale pelo que se produz. Há muito essa lógica, né? Que é uma lógica do sistema capitalista como um todo, né? Você vale o que você produz. É por isso que a gente tem tanta dificuldade em falar e em criar políticas públicas para as pessoas em situação de rua, né? A própria questão dos desempregados, né? Existe um estigma em torno também da pessoa que está desempregada, porque ele não está produzindo, né? Então, há uma preocupação necessária em relação à proteção dessas pessoas, mas elas não têm o mesmo valor, como você bem coloca, dentro de um sistema como nós nos organizamos, né? Então, assim, eu sei que a gente tem muitas coisas para falar ainda, né? Teríamos e vamos ter outros momentos de debate para falar a respeito da questão das mulheres, de como a reforma as impacta. Tem um ponto aí de que sempre me traz assim, uma inquietação, tem relação também da reforma em relação à aposentadoria especial, que acaba afetando muitos profissionais de saúde. E aí, mais uma vez, né, a maioria dos profissionais de saúde são mulheres, principalmente aqueles profissionais mais mal remunerados, né, dentro de uma escala, de uma lógica ali do ambiente, né, médico, hospitalar. Então, geralmente, as auxiliares de enfermagem, as enfermeiras, né, são pessoas que são diretamente impactadas, mulheres, mais uma vez, né, diretamente impactadas com a reforma. Então, fica mais um ponto aí para a gente refletir, né, em outra oportunidade, em outro vídeo. A reforma traz 1000 possibilidades de análise, né, e eu acho que é isso que o operador do direito, todos nós, né, mas o operador do direito tem que fazer também, sempre esse olhar crítico em relação à realidade, em relação à lei, né. E essa questão, professor, que você havia colocado anteriormente do princípio aí da solidariedade, né? Eu fui indagada por alguns alunos várias vezes lá nas nossas discussões lá de direito previdenciário, qual a necessidade, por que nós temos que pagar pelos demais, né? Como se a lógica fosse assim, uma sociedade com um monte de miseráveis não afetasse a todos, né?
como se a solidariedade aí se colocasse mais como um favor, quando, na verdade, é uma busca de bem-estar para a sociedade como um todo, né? Então, colocar essa reflexão aí para a gente pensar não só a previdência, mas todos os temas do direito nessa questão social, né? Afinal de contas, o direito só existe por causa da sociedade, né? E mais do que uma questão econômica, mais do que uma questão financeira, os nossos olhos devem estar voltados para o bem-estar social, né? Senão não faria sentido a nossa legislação. Sem dúvida nenhuma. E principalmente, né, um ponto muito importante que você toca, que é o fato de que, na verdade, essa estabilidade do ponto de vista social, né, ela é fundamental até para que o Estado ele também possa arrecadar mais, né? Então, veja, qual que é o principal ponto também de crítica em relação à reforma? Uma vez que você torna mais difícil o acesso ao benefício, muitas pessoas também deixarão de contribuir, né? Então, se a gente pensar o trabalhador informal, né, vamos pensar um motorista de aplicativo, por exemplo. Eu sempre tenho curiosidade de perguntar, né, quando eu faço uso dos aplicativos e tal, perguntar para o motorista se ele está recolhendo a previdência. E várias vezes a resposta confirma um pouco os dados também, né, de pesquisas, que as pessoas deixaram, em determinada medida, de contribuir, porque falam assim, eu não vou poder, eu não vou conseguir aposentar da forma como as regras estão, então eu também não vou contribuir. Então, perceba o quanto é necessário, né, essa rede de um convívio social com base em uma estabilidade social, né? E é isso que a Previdência, dentro desse sistema da Seguridade Social, traz para a gente, uma ideia de segurança social, né, de estabilidade social que é necessária. Porque quem não tem nenhuma renda também não consome. Se a pessoa não consome, ela não vai fazer a economia girar, né? Então, essa lógica excludente, né, ela não dá certo, né? Prejudicial para todo mundo, né? Ela chega um momento em que ela não vai funcionar, né? A gente já tem visto muitas mostras disso, assim, né? Chega um momento em que isso não dá certo, há uma ruptura, né? Há um esgotamento dessa lógica. Então, é por isso essa necessidade de relações sociais mais estáveis, né? Nesse sentido. Mas foi ótima a conversa, né? A discussão, bate-papo. Já fica o convite para que a gente possa discutir sobre a aposentadoria especial, né? E outros tantos temas necessários de reflexão, tá? Muito obrigado pela presença, por ter aceitado o convite. A gente fica muito feliz. Eu que agradeço, meu professor, meu amigo. É sempre uma alegria muito grande estar com você, viu? Um Grande abraço. abraço. Até mais.